O Liam Neeson já participou de diversos filmes autorais que foram para festivais de cinema, que foram premiados no Oscar, ao mesmo tempo que ele já protagonizou diversos blockbusters, e hoje em dia ele é um cara muito conhecido por participar dos seus filmes de ação. E um cara tão versátil como ele merecia um vídeo aqui no canal, então nesse vídeo aqui vocês vão conhecer a história do Liam Neeson e descobrir como que esse cara simplesmente se tornou uma das maiores estrelas de Hollywood. Então já que no começo desse vídeo, se vocês gostam dos filmes do Liam Neeson, vocês vão se inscrever aqui no canal, deixa o seu like porque o seu like ele é muito importante, ele ajuda demais no crescimento do canal e bora lá começar com esse vídeo. Bom, o Liam Neeson nasceu em 1957 lá na Irlanda do Norte e desde criança a igreja sempre esteve muito presente na sua família e na sua educação. É tanto que o Liam Neeson, quando era criança, um dos sonhos dele era se tornar padre e inclusive o nome dele foi uma homenagem que a família dele fez a um padre que morava ali na região onde o Liam Neeson passou a sua infância. E o Liam Neeson, que é o irmão mais novo ali da sua família, a família dele diversas vezes passou por dificuldades financeiras e isso fez com que o ator começasse a trabalhar ainda muito jovem. Então, durante a sua adolescência, ele teve diversos empregos diferentes e um dos empregos mais populares dele foi como operador de uma máquina de empilhadeira, ao mesmo tempo que ele trabalhava como boxeador amador. Isso mesmo, na adolescência, o Liam Neeson ele começou a trabalhar como um boxeador amador para conseguir uns trocados a mais. E diga-se de passagem, ele foi um excelente boxeador. Durante a infância dele, com 9 anos de idade, ele já começou a praticar boxe, ele participou de algumas competições sendo campeão e inclusive se você der uma olhada no nariz dele, você vai observar que tem uma parte aqui do nariz dele que é um pouquinho mais elevada, que foi um machucado que ele fez durante esse período de luta. Inclusive, depois desse machucado, ele acabou abandonando essa carreira de lutador e com 19 anos de idade, ele se muda da cidade onde ele foi criado e vai para Belfast, que no caso é a capital da Irlanda do Norte. E lá ele inicia o curso de Física e Ciências da Computação na faculdade. Só que ele começa a observar que aquilo não é muito para ele, então ele desiste do curso bem ali no meio e entra na Lyrics Theatre, não, calma aí que eu falei o nome tudo errado e eu vou falar certo, peraí, é Lyric Players Theatre. Ele entra nessa universidade aí que é uma escola de teatro em 1976. No caso, essa escola de teatro é uma escola muito renomada, muito conhecida e lá ele começa a ter algumas aulas de teatro, ele se apaixona por atuação e descobre que é isso que ele quer fazer pelo resto da sua vida. Então, no caso, ele começa a participar de algumas peças de teatro, até que em 1978 ele tem a oportunidade de participar da sua primeira produção audiovisual, que foi uma pequena participação em uma série de televisão britânica. Nada muito relevante, mas depois disso ele começou a surgir oportunidades para ele participar de outras produções audiovisual, mas foi em 1980 que um cara chamado Joe Brosman, que no caso era um diretor de cinema, assistiu uma das peças que o Liam Neeson estava participando. Ele gostou muito do trabalho do ator e convidou ele para participar do seu próximo filme, que era o filme Excalibur, que foi lançado em 1981. No caso, o Liam Neeson participou desse filme e foi o primeiro filme que o Liam Neeson participou e logo de cara ele começou a gostar bastante de participar de filmes e decide ir mais para esse lado do cinema. E é interessante que nesse filme também estava o ator Patrick Stewart, que no caso é o ator que fez aí o Professor Xavier no filme dos X-Men, e lá naquela época ele também estava no começo da sua carreira, e uma atriz que também estava no começo da sua carreira e participou desse filme foi a Ellen Mirren, que no caso futuramente se tornaria a namorada do Liam Neeson. Inclusive tem alguns boatos aí que falam que os dois no começo da produção do filme não se gostavam muito, mas algo que é fato é que os dois começaram a namorar depois, e depois que o Liam Neeson participou desse filme, muitas portas na indústria cinematográfica se abriram para ele. É tanto que depois desse filme ele começou a participar de diversas séries e filmes, sempre ali como ator coadjuvante, e durante os anos 80, um filme que ele participou como coadjuvante que vale a pena destacar é o filme A Missão, que no caso foi um filme
filme protagonizado pelo Robert De Niro, e inclusive esse filme ele foi muito aclamado pela crítica, foi um sucesso de bilheteria. Esse filme ele foi indicado às premiações mais importantes do cinema e inclusive ganhou muitas dessas premiações. E isso abriu as portas para o Liam Neeson participar de produções hollywoodianas, porque até então ele sempre estava participando ali de séries e de filmes britânicos. Então, quando ele vai para Hollywood, ele participa ali de um filme que eu gosto bastante, que é um filme chamado Dirty Harry, A Lista Negra, que é certeza que eu pronunciei errado, mas o nome vai estar aparecendo aí na tela para vocês. E é um filme de 1988, protagonizado pelo Clint Eastwood, e a atuação do Liam Neeson nesse filme aqui está espetacular. Eu gosto bastante desse filme. Só que aí, alguns anos depois, surge para ele finalmente a oportunidade de ele protagonizar o seu primeiro filme. Ele protagonizou o filme Darkman Vingança Sem Rosto, que foi um filme dirigido pelo Sam Raimi, que é o mesmo diretor da trilogia do Homem-Aranha, lançada lá no começo dos anos 2000. E esse filme ele tinha uma proposta de ser um filme de super-herói, na mesma pegada do filme do Batman, lançado lá no final dos anos 80, que foi dirigido pelo Tim Burton. Só que diferente do filme do Batman, esse filme do Darkman ele foi um fracasso de bilheteria. A crítica sentou o pau no filme e isso abalou muito o Liam Neeson. Isso fez com que o ator voltasse para o Reino Unido e lá ele voltou a trabalhar em peças de teatro inglesas, e corriqueiramente ele voltava para Hollywood para fazer alguma participação em alguns filmes americanos. Só que esse jogo mudaria quando um cara chamado Steven Spielberg assistiu uma das peças do Liam Neeson. Ele gostou muito do trabalho dele e convidou ele para ser o protagonista do seu próximo filme. Então, em 1993, o Liam Neeson protagoniza o clássico A Lista de Schindler. Esse filme é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Esse filme é sensacional e esse filme ele foi o filme que mudou a carreira do Liam Neeson, porque esse filme ele foi um sucesso retumbante nas bilheterias. A crítica especializada adorou o filme ele foi indicado a todas as premiações mais importantes, o BAFTA, Globo de Ouro, no Oscar venceu as principais categorias, e foi por esse filme que o Liam Neeson pela primeira vez ele foi indicado ao Oscar na categoria de melhor ator. Na época ele acabou não ganhando porque o Tom Hanks estava levando todas as premiações pelo filme Filadélfia, mas esse filme levou aí a carreira do Liam Neeson ao estrelato. Depois desse filme ele protagonizou e sempre estava sendo chamado para participar de grandes produções de Hollywood. Ele começou agora a fazer suas peças de teatro na Broadway, sempre as peças de teatro dele estavam lotadas. E no caso, um filme nos anos 90 que ele participou que vale a pena destacar é um filme chamado Michael Collins, filme de 1996. Esse filme ele foi um filme específico para ser exibido lá no Festival de Veneza, e lá nesse festival o Liam Neeson ele ganhou um prêmio de melhor ator nesse festival, que é simplesmente um dos maiores festivais de cinema de todos os tempos. E para fechar ali os anos 90 com chave de ouro entre aspas, ele participou do filme Star Wars, A Ameaça Fantasma, filme de 1999. E no caso eu digo entre aspas porque hoje em dia esse é um filme que não é tão adorado aí pelos fãs da franquia Star Wars, da mesma forma que os críticos não avaliaram muito bem esse filme, porque na final das contas o filme na época que o filme foi lançado, o público, pelo menos pelo que o pessoal conta, os fãs de Star Wars eles gostaram bastante do filme, porque afinal de contas era a volta de Star Wars para o cinema. E hoje em dia esse filme não é adorado tanto, mas o que interessa é que esse filme foi um sucesso absoluto nas bilheterias, pois o filme rendeu mais de $1 bilhão. E quando a gente entra agora nos anos 2000, o Liam Neeson ele começa agora a participar de outras grandes produções, como por exemplo ele participou do filme Batman Begins, que foi dirigido pelo Christopher Nolan, ele participou do filme Cruzada, que é um filme do Ridley Scott, e ele participou do filme Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é sensacional esse filme. Inclusive eu tô querendo gravar um vídeo aqui pro canal onde eu vou fazer uma análise sobre a trilogia de Nárnia, então deixem aí nos comentários se vocês vão querer. E para quem não sabe, o Liam Neeson ele é a voz do Aslan, o leão do
filme. E no caso, depois aí, quando ele vai chegando ali próximo dos anos de 2010, ele continua aí corriqueiramente participando dessas grandes produções, como por exemplo, ele participou dos 2 filmes do Fúria de Titãs. No caso, ele interpretou o personagem Zeus, que é um dos protagonistas aí do filme. Inclusive, é filme que eu gosto bastante e a crítica especializada detesta esse filme. Se você for pesquisar em diversos sites, a crítica relacionada a esse filme é sempre bem abaixo aí da média, mas eu particularmente gosto bastante. Mas foi infelizmente ali em torno de 2009 que ele acabou perdendo a sua esposa, porque ela acaba sofrendo um acidente de esqui e acaba falecendo. No caso, o Liam Neeson chegou a ter 2 filhos com essa esposa com quem ele era casado desde os anos 90, e depois do acidente da esposa dele, ele basicamente concentrou em se fazer filmes focados em ação. Eu cheguei a pesquisar mais a fundo se essa morte da esposa dele estava relacionado com esse rumo que ele decidiu traçar para a carreira dele, mas acabei não achando nada. Mas basicamente, depois da morte da esposa dele, ele focou em produzir e fazer filmes de ação de médio orçamentos, e são filmes que corriqueiramente sempre trazem ali bom resultado nas bilheterias, levando em consideração o quanto se investiram para fazer aquele filme. Foi, por exemplo, depois da morte da esposa dele que ele deu início à trilogia Busca Implacável, que no caso aí é outro filme que, se você dar uma pesquisada, pelo menos o primeiro filme a crítica divide um pouquinho ali a opinião, mas os outros 2 filmes da franquia você vai ver que são sempre filmes mal avaliados pela crítica, mas são filmes que o público em geral gosta bastante. Todos os 3 filmes da franquia deram um excelente resultado nas bilheterias. Eu particularmente adoro esses filmes. Se vocês quiserem também que eu faça uma análise, deixa aí nos comentários que eu vou adorar. E é interessante que esse é um dos filmes mal avaliados pela crítica do Liam Neeson, e é o filme por qual ele é mais conhecido pelo grande público. E depois, agora, quando a gente chega aqui mais próximo aí dos nossos dias atuais, o Liam Neeson corriqueiramente ele sempre aí aparece em alguma coisa diferente, sem ser filmes de ação, como por exemplo ele participou de animações como Lego Batman, se eu não me engano, e depois ele participa corriqueiramente de alguns filmes de drama, e ele até já deu a sua voz para participar ali de um jogo de videogame. Mas bom, pessoal, essa é a história que eu queria contar aqui do Liam Neeson. Espero que vocês tenham gostado, e eu vou comentar uma coisa aqui com vocês que eu falei para mim mesmo que eu não ia comentar, porque eu já tinha gravado esse vídeo inteiro aqui antes, e se vocês acreditam, eu uso um outro celular aqui que eu vou mostrar para vocês para gravar o áudio, ó. Eu acho que não vai mostrar porque o ring light não vai deixar, mas eu uso aqui um outro celular para gravar o áudio, e eu acabei excluindo todos os áudios que eu tinha utilizado aqui para gravar esse vídeo, e no caso aqui eu tô tendo que gravar todo de novo, e como vocês podem ver, tá à noite agora, então por isso que eu tô tendo que usar muita iluminação. Então aqui nesses cantos, aqui nessas extremidades do vídeo, pode ser que a imagem esteja um pouco pixelada, né, mas fazer o que? Eu queria muito gravar esse vídeo aqui, porque o Liam Neeson é um ator que eu gosto bastante. Então dá essa força aí pra mim, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e deixa aí nos comentários quais outros atores ou diretores vocês querem que eu venha até aqui e conte a história deles pra vocês. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.